Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. E na reflexão de hoje, sabe o que eu quero falar? Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Às vezes a gente sempre fica esperando que os outros nos incentivem, que os outros... Não, é muito bacana, hein? É legal, é gostoso quando a gente acredita em alguma coisa, a gente aposta em alguma coisa e os outros também acreditam, compram também essa ideia. Isso nos impulsiona, isso nos motiva? Claro que sim. Isso nos incentiva? Claro que sim. Só que por vezes não é assim que vai acontecer. Às vezes a gente sempre fica só esperando o incentivo dos outros. A gente não dá o nosso próprio pontapé. Então aí precisa tomar muito cuidado. Porque aí a gente fica a gente depende necessariamente do incentivo dos outros. Entende a diferença? Parece só uma diferenciação terminológica, mas não é. Quando você necessariamente depende do incentivo dos outros, então caso ele não venha, você não faz. Caso ele não venha, você não empreende. E aí então as coisas não acontecem em muitos casos. Quantos são os empreendedores que nunca tiveram incentivo dos outros? Pelo contrário, todo mundo dizia que aquilo não daria certo. Então, se ele necessariamente tivesse dependido do incentivo dos outros, ele nunca teria feito e nunca teria alcançado o que ele alcançou. Nunca teria conseguido o que ele conseguiu. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. E eu estou dizendo sonho, eu não estou falando de ilusão. Porque sonho, ele combina com objetivos, com metas palpáveis. Aí a gente pode dividir em objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para que a gente possa alcançar. E assim também a gente não vai se frustrando, diferente da ilusão. A ilusão é quando a pessoa ela está num ponto A e ela quer chegar no ponto B. E ela pensa, ai, como minha vida seria maravilhosa quando eu estiver lá no ponto B, quando eu chegar lá no ponto B, porque eu estou aqui em A e eu quero chegar lá em B, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, porque aquele ponto B é a idealização. Idealização, tá vendo? Então, é uma ilusão. Só que aí é que tá. A pessoa, ela só fica nisso. Como se eu tivesse lá, no ponto B, como seria fantástico, como seria maravilhoso, como seria tudo. E eu não saio do ponto A. É igual a pessoa, por exemplo, aqui ao fundo, lá no fundo, bem lá atrás, tá? É a cidade de Botucatu. Então vamos imaginar, eu estou agora aqui no município de Dois Córregos. E eu pensasse, meu Deus, como eu queria chegar lá em Botucatu. E aí então eu quero ser transportado magicamente. Não, são necessárias ações. Eu, André, estou aqui em Dois Córregos. Para eu chegar até Botucatu, se eu fosse numa linha reta voando aqui, chegaria super rápido. Não, eu vou ter que pegar a rodovia, eu vou ter que passar por Mineiros, Barra Bonita, Igaraçu, São Manuel, cair na rodovia e chegar até Botucatu. Isso vai me dar aí uns seus 90 quilômetros, vai estar beirando aí uma hora e pouquinho. Então, quer dizer, eu tenho que fazer ações. O meu carro está com condições de pegar a pista, eu tenho que passar no posto, eu tenho que abastecer, não é só pegar o carro, sair dirigindo, tá pneu calibrado, tá com água. Você tá vendo todo o emaranhado de coisas que tem para eu sair de Dois Córregos e chegar em Botucatu. E às vezes, os nossos sonhos, as pessoas começam a criticar sonhos porque na verdade elas não percebem que elas estão envolvidas em ilusão. Porque o sonho, ele é fundamental, ele é essencial na nossa vida. Mas quando a gente começa a perceber quais são as ações, quais são as estratégias, quais são os objetivos, aí a gente tem que dividir de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo.
sabe? Como se a gente então definisse um caminho e aí tem algumas estações. Tem umas que a gente, por exemplo, quando eu falei que eu vou chegar em Botucatu, eu falei algumas cidades antes. Eu falei que eu ia passar por Mineiros, eu falei que eu ia passar por Barra Bonita, por Igaraçu, por São Manuel e depois eu ia chegar em Botucatu. Então, os nossos sonhos, eles são assim também. A gente começa a desenvolver uma estratégia, mas em primeiro a gente acredita. E aí então a gente começa a perceber quais são as ações reais que a gente tem que começar a fazer e lugares pelos quais então e coisas onde a gente vai começar chegando aos poucos. Depois, quando a gente chegar lá na frente e quando a gente olha para trás, a gente se orgulha da nossa história. E aí não é se tornar uma pessoa orgulhosa, metida. A gente se orgulha da caminhada empreendida. E porque a gente reconhece o quanto a gente batalhou, o quanto a gente fez. Num momento em que ninguém acreditava, a gente acreditou e a gente apostou na gente mesmo. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Diretamente de Dois Córregos, com Botucatu ao fundo. Beijo no coração e que você tenha um ótimo dia.